liberdade de reunião. Vamos lá. Vamos dar continuidade com nossa aula, né? No artigo 5º. Todos podem reunir-se sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo exigido apenas prévio aviso à autoridade competente. Vamos lá. Os requisitos tem que ser pacífico, sem armas, em locais abertos ao público, e ele independe de autorização. A questão vai dizer que ele depende de autorização, mas ele independe de autorização. Não pode frustrar outra reunião. E ele vai falar o quê? É exigido apenas o prévio aviso. Ele vai trocar aviso por autorização. É exigido apenas a prévia autorização. Está errado. Só tem que avisar. Até para que não ocorra duas no mesmo local, né? Então, por isso que você tem que avisar antes que você vai fazer a manifestação, para depois você fazer. Isso em regra. Depois a gente vai ver que tem uma exceção. E isso serve para que não tenha duas manifestações de grupos que tem uma rivalidade, por exemplo. Você pega uma pessoa, um grupo a favor da esquerda, um grupo a favor da direita, e os dois vão se reunir lá no Palácio dos Poderes, né? Em frente lá. É claro que vai ter alguma desordem. Então, para isso não acontecer, é feito dessa forma. Lembrando que esse direito, ele é um direito meio, e o direito fim é o quê? Você faz isso com a finalidade de quê? Liberdade de expressão. Continuando, né? Ele se limita no discurso de ódio, a gente já falou que era discurso de ódio. As características, né, da liberdade de reunião. Tem que ser pacífica, não pode ter discurso de ódio ou outros atos, como quebradeira, sem arma, qualquer tipo de arma não pode. E tem que ser em local aberto ao público. Até para que outras pessoas que possam querer participar tenham a opção de participar, entendeu? E temos algumas decisões aqui do STF, é inconstitucional a proibição de reunião na Praça dos Três Poderes. Então, o que acontece? Eles estavam querendo proibir a reunião na Praça dos Três Poderes, para o pessoal não se manifestar lá, né? Que fica lá no Distrito Federal. Eles queriam proibir, só que o STF decidiu que isso é inconstitucional, eles não podem proibir isso, né? Aí a STF também decidiu, a falta do aviso prévio, tem que lembrar que aqui é uma decisão do STF. Se ele falar de acordo com a Constituição, precisa do aviso prévio. Mas o STF trouxe o quê? Que a falta do aviso prévio, por si só, ele não torna a reunião ilegítima. O aviso prévio, segundo a STF, o aviso prévio seria dispensável. Isso é feito para não frustrar manifestações espontâneas, entendeu? Ou seja, tem um conjunto de pessoas lá reunido, alguma coisa na praça, aí eles ficam sabendo de alguma coisa e resolvem ali começar uma manifestação. Aí, de acordo com os requisitos da Constituição, não poderia, porque tem que ter o prévio aviso. Mas, de acordo com o STF, ele fala o quê? Que é dispensável esse prévio aviso. Então, muito cuidado com o enunciado da sua questão. O direito de reunião é uma norma de eficácia contida. Lembrando que temos que norma de eficácia plena, contida, limitada. Contida é aquela que você pode restringir ela em algumas situações. E qual é essas situações? Lembrando que não existe uma situação temporal, né? Derivada assim de tempo. Em tal tempo, em tal horário. Não, a gente tem uma restrição de acordo com a situação que o Estado está, né? Se está numa situação de defesa, estado de defesa, nós temos que a restrição
do direito de reunião. E em estado de sítio, nós temos a suspensão. Aí temos aqui qual o remédio para a liberdade de reunião? É o mandado de segurança. Vamos lá, continuando. Liberdade de associação. É plena a liberdade de associação para fins lícitos. Vedada a de caráter paramilitar. A questão vai dizer que pode de caráter paramilitar. É muito comum. A criação de associação e, na forma da lei, as cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Beleza. Nas associações, temos o quê? Criação de associação e das corporativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Essa questão aqui, cai muito. Lembrando que você tem uma associação. Você tem duas formas de acabar com a associação, né? Você pode simplesmente decidir, vocês os associados, né? Decidir por livre e espontânea vontade acabar com a associação, e isso não envolve nenhum ato judicial, lembrando que a autoridade que faz todos os processos é judicial, não é autoridade policial. Então, vocês não precisam de um juiz para dissolver, para acabar com a associação, porque vocês estão acabando de forma pacífica, entendeu? Quando a Constituição traz compulsoriamente, é o quê? Que foi imposta. Eu tenho uma associação que ela está fazendo alguns fins ilícitos, e temos duas formas. Você pode suspender as atividades, eles não vão poder mais se reunir, né? Ou você pode extinguir, acabar com a associação. Se você suspender, você só precisa de uma decisão judicial. Para você extinguir, né? Você precisa de uma decisão judicial transitada em julgado. Transitada em julgado significa que ela não tem mais nenhum recurso. Ela é uma decisão que já foi encerrada por completo. Você não cabe mais nenhum tipo de recurso. Então, ela está transitada e julgada. A gente usa essa nomenclatura. Então, a questão vai dizer o quê? Em último caso, na forma suspensa, precisa do trânsito julgado. Ele vai tentar lhe confundir com isso. E o mais importante do que você decorar em primeiro caso ou em último caso é saber e entender a que ele se refere, né? É saber que quando suspende só precisa de ordem judicial e quando extingue precisa de ordem judicial transitada e julgado. E que essas duas formas são feitas compulsoriamente, ou seja, contra a vontade dos associados, e que ela é feita por uma autoridade judicial, não autoridade policial. Entendeu? Continuando. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Sim, se associa se quiser. Continua na associação se quiser. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. A questão vai dizer o quê? Que as entidades associativas não precisam de expressa autorização para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Ele vai dizer que não precisa de autorização. Ou então ele vai falar somente judicialmente, somente administrativamente, somente no âmbito administrativo, somente no âmbito judicial, no âmbito penal. Então, ele vai trazer esses termos. E você tem que lembrar
que quando ele vai representar, ele precisa da autorização. Porém, mais adiante, a gente vai ver que nos remédios, quando você tem a questão do mandato de segurança, e você sabe que o mandato de segurança ele pode ser individual, pode ser coletivo, você vê algumas coisas que podem ser coletivas, que eles não precisam de autorização. Mas isso a gente vai ver mais para frente, que ele não precisa da autorização dos seus membros, porque ele usa um remédio coletivo. Nos remédios coletivos, normalmente não precisa de autorização. A gente vai ver mais adiante, que tem algumas exceções. Mas lembre-se, quando for representar seus filiados. Ele não está trazendo nenhuma ordem judicial, nem nada, nenhum remédio. É somente para representar, ele precisa da autorização. Expressamente autorizado. Vamos lá. Entidades associativas. Podem representar judicial e extrajudicialmente, sim. Tem que ter autorização expressa e específica. Não pode ser uma autorização genérica. Observação aqui, ó. No mandato de segurança coletivo, sim, porque eles podem impetrar um mandato de segurança coletivo. Não precisa de autorização dos membros, né? Normalmente, nos remédios coletivos, você não precisa de autorização, porque ele faz o remédio utilizando, é como se ele utilizasse o próprio CNPJ. Ele não está representando alguém, ele está lutando por um direito da coletividade. Então, ele não estaria representando diretamente alguém dos membros. Ele pode representar contra pessoas que não são membros, no caso do mandato de segurança coletivo, né? Vamos lá. Direito à propriedade. É garantido o direito de propriedade. A propriedade atenderá à sua função social. A propriedade tem que atender à sua função social. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante o quê? Prévia, mediante justa, tem que ser uma indenização justa e prévia, em dinheiro, ressalvado nos casos previstos dessa Constituição. Já que eu explico essa parte, vamos continuar. No caso de iminência perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, ou seja, depois. Primeiro ele usa a propriedade particular, depois ele dá a indenização se houver dano. Se não houver dano, ele não indeniza. E a indenização é sempre depois. No caso de desapropriação, ele é antes. É antes de iniciar o processo de desapropriação. Vamos lá. Propriedade, ó. Propriedade. Brasileiros e estrangeiros. A propriedade ela é garantida para os brasileiros e aos estrangeiros. Ela pode ser bens, móveis, imóveis, materiais, imateriais, etc. Ou seja, se você é chaveiro, um policial, se está na iminência ali de perigo público, pode requerer o seu serviço de chaveiro para você utilizar ele de alguma forma para ajudar ele a abrir uma porta para poder entrar, para cumprir um mandato de busca e apreensão, alguma coisa assim, tá entendendo? Então, até os serviços podem ser utilizados, né? Aí temos aqui a função social. O que seria a função social? A função social, ela pode ser em dois âmbitos. Temos na zona urbana e na zona rural.
Na zona urbana, ele é pelo plano diretor. Todo município vai ter o seu plano diretor e é o plano diretor que vai dizer qual é a função social, né? Então, o prefeito do seu município ele vai elaborar o plano diretor e se o seu imóvel estiver cumprindo sua função social, ele não vai sofrer nenhum tipo de desapropriação, né? E na zona rural, temos esse artigo da Constituição, mas quem fala sobre a zona rural não é o município, e sim o Estado, a federação, né? Não é quando eu digo Estado, não é estadual, é a nível nacional. É uma lei federal que vai regular a função social. Aí temos aqui, ó, as limitações da propriedade. Temos o quê? A desapropriação, que foi essa que a gente viu, que ela pode acontecer do quê, ó? Necessidade, utilidade pública, interesse social. Temos a desapropriação também, sanção. E temos a desapropriação, expropriação ou confisco, né? Que é um caso específico que não está nesse artigo, né? Essa apropriação que está aqui no artigo, ela fala somente da necessidade pública ou interesse social, que é essa primeira. A sanção, ela não decorre desse artigo, mas ela é uma modalidade. Aí temos aqui, ó, requisição administrativa. Requisição administrativa é essa que a gente viu aqui em cima, que é iminente perigo público, a autoridade competente, pode usar a propriedade particular, assegurado ao proprietário, indenização ulterior se houver dano. E temos o uso capião também, né, que é um tipo de limitação. Ela é uma limitação da propriedade. Vamos lá. E o que seria essa desapropriação por necessidade ou utilidade pública? Esse tipo de desapropriação, ele pode acontecer com qualquer pessoa. Imagine que você tem lá a sua casinha e você está seguindo o plano diretor da cidade, tudo bem direitinho, você está com tudo conforme o plano diretor. Lá é um comércio, alguma coisa assim, só que descobriram, fizeram uma pesquisa lá e analisaram que o seu local lá é um local excelente para colocar um hospital. Não tem nenhum hospital perto, o seu é o ponto ideal para colocar um hospital. A questão é, pode haver essa desapropriação do seu imóvel, mesmo ele cumprindo a função social, ele pode ser desapropriado para colocar a bem do serviço público, a interesse social, para garantir o interesse social? Pode. Ele vai ser desapropriado, você vai receber um pagamento em dinheiro, e esse pagamento vai ser justo e prévio, né? E antes da desapropriação, é claro. E com isso, você vai ficar com dinheiro e com dinheiro você faz o que bem entender. Porém, o seu imóvel lá vai pertencer, vai servir agora para o interesse público. Já no caso da desapropriação sanção, ela funciona da seguinte forma, é bem parecida. Você tem um imóvel ou um terreno, você tem lá o seu terreno, mas como no terreno. Você tem um terreno lá no centro da cidade, não foi construído nada, e ele está lá e não é construído nada, ele está contra o plano diretor da cidade. Aí eles começam a fazer um processo administrativo para pedir a desapropriação. No caso agora seria a modalidade de sanção. Por que sanção? Porque você não está cumprindo o plano diretor da cidade. Então seria na modalidade de sanção. Só que ele vai ser o quê? Ele não vai ser prévia e nem justa. A indenização vai ser justa, né? No caso, mas ela não será prévia. No caso, dessa sanção, ele está em outro tipo de ordenamento, né? Não está aqui na Constituição.
ela vai ser por meio de títulos da dívida pública. Depende, se for urbano, se for rural, mas você não precisa saber isso da sua prova, né, de Constituição. Então, essa parte da sanção, o que seria a sanção? Em vez de você ter uma indenização prévia, você vai ter um prazo para poder recuperar esse dinheiro. E esse prazo é a sanção. Você vai receber pelo seu terreno lá que foi desapropriado, né? Ou sua casa que foi desapropriada, uma indenização justa, porém você só pode resgatar daqui a 10 anos, 20 anos. Vai ter o prazo, esse prazo vai ser a sanção. Já na expropriação ou confisco, é mais comum no que? Nos tóxicos. Confisco. Você está usando o seu patrimônio para fazer algum tipo de ato ilícito, como uma plantação de maconha, né? E por conta disso, você vai sofrer uma desapropriação. Isso pode ocorrer tanto em bens móveis ou bem imóveis. Por exemplo, você está usando um carro, adaptou um carro para fazer assalto, alguma coisa assim. Isso também entraria na parte de desapropriação, confisco ou expropriação, né? No caso, o seu bem vai ser tomado e você não vai receber nada por esse bem.